Quem nos responde essa e outras perguntas é Peri Pedro, consultor de mercado do algodão, um dos maiores especialistas nesse setor para o Brasil. Peri, seja bem-vindo, meu amigo, bom dia, é sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Sempre um prazer trabalhar junto. Vamos lá, mais uma. Obrigada. Mais uma semana se encerrando, numa semana que tivemos registros importantes ao longo desses últimos dias. No início da semana, os preços do algodão chegaram a bater limite de alta na Bolsa de Nova York. Tem resposta para essa reação dos preços? O mercado ainda está especulando para entender para onde vai levar esse mercado. Não, teve duas coisas que aconteceram que foram altistas, né, nos últimos dias. Então, a gente teve um relatório do USDA que veio autista, ele veio com um corte na produção dos Estados Unidos, é um corte que surpreendeu bastante gente do mercado. Eu realmente não entendo por quê, porque realmente os números mostravam uma deterioração da situação nos Estados Unidos. Acontece que a gente vem de 2 anos de tragédias nos Estados Unidos, então talvez a deterioração das condições de lavoura nos Estados Unidos não tenham parecido tão ruins perto do que foi, mas piorou. Se piorou, então era esperado que houvesse um corte. Houve um corte na produção dos Estados Unidos, como eu sempre digo aqui, Nova York acaba refletindo a produção e os números dos Estados Unidos mais do que proporcionalmente, né? Porque você só entrega lá, então, enfim, isso acaba distorcendo para o lado deles. Então, isso foi uma das razões. Então, um relatório do USDA mais altista. E quando o Fed ele diz que a economia está boa e corta juros, você passa a ter uma tendência de que investidores passem a ter um pouquinho mais de apetite para risco, deveria subir todas as commodities. Mas assim, cara, tudo isso somado ainda é muito pouco. O algodão, apesar dos limites de alta e apesar de todo em inglês eles falam todos os apitos e fogos de artifício, ainda está num patamar muito baixo histórico, é um patamar aí próximo da remuneração, abaixo do custo de produção para muita gente. E não está empolgando, mas a principal razão foram essas duas. China entrou no mercado também, o que ajudou um pouco, mas ainda estamos longe de comemorar, Carla. Isso traz um alerta importante. Nós, inclusive, vimos a sua análise ali para uma notícia do Guilherme Dorigatti, um dos nossos editores aqui do Notícias Agrícolas, falando que justamente esses preços ainda em patamares baixos e preocupantemente baixos, ele acabou travando inclusive a comercialização aqui no Brasil. É uma recuperação, mas num caminho ainda longo, que foi pouco percorrido, portanto, e que traz esses sinais de alerta para o Brasil. É isso, Peri? Exato. O que eu reforcei naquela oportunidade com o Guilherme, e eu sempre, toda vez que tenho oportunidade, eu gosto de reforçar, principalmente para os novos entrantes no algodão. O algodão, ao contrário da soja, ele tem 85%, mais ou menos 80% do seu custo de produção em dólar. Então, quando o dólar daqui bate 5,70 e o preço em reais aumenta, isso quer dizer muito pouco para o produtor. O produtor tem que lembrar que a moeda dele é dólar. E o custo de produção dele é dólar, e ele vende algodão em dólar. Então, o que importa para ele no fim do dia é o dólar. Os produtores aqui, aquilo que eu disse para o Guilherme, eles não têm muita pressa em fazer o negócio que não é tão atraente. Então, segura um pouco, aguarda. A gente está num momento, historicamente, também, que os negócios costumam dar uma travada, porque os produtores estão mais preocupados em beneficiar-se ao algodão, ver que qualidade eles estão beneficiando e entregar para os contratos que já existem, né, que eles fecharam, 70% que eles fecham antes da safra, principalmente quando esses contratos estão no preço mais atraente do que o preço de agora. Às vezes acontece o contrário, os contratos que ele tem ali em estoque, eles têm um preço muito menor do que agora, e ele tenta puxar um pouquinho do algodão que ele está produzindo para vender agora, para aproveitar esses preços. Não é o que está acontecendo esse ano. Tá? Esse ano, os contratos que ele tem na gaveta estão, via de regra, num preço melhor do que os contratos que ele poderia fechar agora. Ele está priorizando esses contratos e aguardando aí para ver que tipo de algodão, quanto de algodão vai sobrar no fim do seu beneficiamento, que deve acontecer aí fins de outubro até janeiro, fevereiro.
Peri, o que que falta para esse mercado engrenar um movimento de recuperação mais consistente, olhando naturalmente para as cotações em Nova York, justamente por conta dessa importância que tem esse mercado para formar esses preços? É um movimento mais intenso e robusto da demanda? É um entendimento mais claro da oferta? O que que precisa vir efetivamente para o mercado para promover uma recuperação nos preços? Ou não tem no horizonte esses fatores que poderiam se combinar para promover esse movimento? Vamos, tem dois tipos de movimentos. O que você está me perguntando é o consistente, tá? Então, um aumento consistente de preços, de volta para preços remuneradores do jeito que a gente quer, vai depender da volta da demanda. A volta da demanda no algodão, na cadeia têxtil, que é uma cadeia que faz produtos que você não precisa comprar todo mês, então ela é muito atingida pela redução da renda, a gente precisa que a renda volte. E para essa renda voltar, a gente precisa de mais cortes, como o que o SDA começou a fazer. Então, o que a gente espera é que, mais do que um corte, isso se torne uma tendência. Então, se isso realmente se tornar uma tendência, a gente espera que inflação fique sob controle, juros possam cair, juros menores no resto do mundo, isso se transforma num crescimento maior, crescimento de PIB para o algodão igual ao aumento de demanda. Simples assim. Não aconteceu nos últimos anos, o PIB não está ruim nos últimos anos. Sim, mas a inflação subiu junto. Então uma parte dessa renda estava sendo comida para a inflação. Então a gente espera que com inflação sob controle e juros caindo, a gente volte a ter o ciclo de crescimento da renda e aí sobra renda para vir para a cadeia têxtil. Do mesmo jeito que a gente sofre muito quando essa renda cai, a gente recupera bastante rápido quando essa renda sobe, e ainda melhor se o mercado financeiro antecipar esse movimento, falar, não, eu não vou esperar essa demanda voltar para comprar algodão, não, vou comprar agora, vou subir o preço do algodão agora, porque aí quando subir a demanda eu já estou lá. Tomara. Então, consistentemente é isso que falta. No curto prazo, o que pode dar um alívio para a gente, o que pode trazer esse Nova York de volta para perto ou acima de 80 centavos, que é o que a gente quer? A gente pode ter China entrando mais forte no mercado, como fez ano passado. A gente pode ainda, pouco provável, mas ainda possível, uma quebra importante nos Estados Unidos, ou uma quebra ainda maior em países como Índia e outros países do hemisfério norte. Está pequena a janela, é muito pouco provável, mas ainda é possível. Essas são as duas maiores possibilidades que poderiam fazer com que voltasse. Agora, lógico, a qualquer momento um ataque especulativo, esses investidores olharem e falarem, não, agora está tudo indo bem, eu vou me antecipar ao mercado e vou para ativos de risco, vou para as commodities, vou levantar todas as commodities ao mesmo tempo. Mas do ponto de vista consistente, cara, a gente precisa que a economia melhore, que a renda aumente, e aí sim a gente volta a ter preços bons e remuneradores como era antigamente. Peri, você citou a questão dos juros, e esse era um ponto que eu queria muito que você detalhasse um pouco mais para a nossa audiência, porque certamente você consegue trazer essa perspectiva não só para o algodão, mas para as commodities de uma forma geral, e o Brasil hoje num papel de protagonismo, né, além do algodão, ou além de outros produtos onde já era protagonista, assumindo agora esse protagonismo também no algodão, como maior exportador, enfim, trabalhando para se manter nessa posição, esse corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros dos americanos, como é que você, enxergou isso, e dois, enxerga isso para o mercado de commodities, em especial o algodão, a partir desse momento, considerando também que se iniciou por parte do Federal Reserve um novo ciclo de baixas para esses juros. Pode ocorrer em novos momentos esses novos cortes. Isso é fundamental agora para a recuperação dessas commodities, principalmente as negociadas nas bolsas americanas? Deus te escute e tome nota, Carla. A gente quer, para não esquecer, a gente quer mesmo que isso aconteça, a gente espera que seja uma tendência, o papel dos bancos centrais no mundo todo, isso é muito simples. A economia mundial, em todos os países,
ela tem ciclos de expansão e retração. Isso não é uma exclusividade nossa, não. Isso acontece no mundo todo. Nós vínhamos de um ciclo muito grande de expansão, desde a crise de 2008 até 2020. Foram 12 anos, foi o maior ciclo de expansão que houve na economia mundial nos Estados Unidos. Isso permitiu com que os Estados Unidos e com ele o resto do mundo colocasse os juros nos patamares mais baixos da história. Então, nos Estados Unidos, eles cobravam 0,25 de taxa oficial. 0,25 é dinheiro de graça. No Brasil, a gente vai lembrar que a nossa Selic chegou ali em 2,25, 2%. Então, a gente parecia que de repente, estava com uma economia suíça. E não era. No mundo todo estava com taxas muito baixas de juros, muito dinheiro sobrando, um ciclo parecia interminável de expansão. Vem a pandemia, isso tudo vai por água abaixo, a economia real vai por água abaixo, e governos do mundo todo dão, enfim, um dinheiro para ajudar. A gente não sabia naquele momento. Hoje é muito fácil olhar e falar, não, foi excessivo esse dinheiro que a gente, que os governos colocaram na economia. Mas naquele momento a gente não sabia se essa pandemia ia durar 1 mês, 6 meses, 4 anos, 5 anos. Então, governos do mundo todo, não foi exclusividade do Brasil de novo, menos China, Rússia, enfim, com raras exceções, colocaram dinheiro na forma de apoio diretamente na conta. Essa é a grande diferença, né? Até então, até 2008, e foi o Bernanke que começou isso, você colocava o dinheiro em infraestrutura, que era o que eles diziam, né? O Estado devia enterrar a garrafa de dia e pagar para desenterrar à noite. Então, esse não foi na infraestrutura, esse foi direto na conta das pessoas. Dinheiro direto na conta das pessoas, as pessoas saíram comprando. Eu achei que elas iam guardar, porque não sabiam se iam ter dinheiro dali a 2 anos, mas não, elas compraram, saíram comprando, acabou. Eu sempre dou o exemplo do PlayStation, acabou o PlayStation nos Estados Unidos e explodiu a inflação no mundo todo também, então não foi só no Brasil. Como resposta do livro para a explosão de inflação, nós que somos especialistas em inflação, infelizmente, a gente abre o livro da inflação e vê lá o que eu faço quando a inflação sobe. Eu tenho que subir juros. E a gente saiu explodindo juros. Os Estados Unidos fizeram diferente. Então a gente foi de 2% para 12%. Então a gente subiu 6 vezes a nossa taxa de juros. Eles foram de 0,25 para 5, eles subiram 20 vezes. Não, mas a dele é 5, a nossa é 12, a nossa está mais alta. Não, eles subiram muito mais do que a gente, tá? Então, eles fizeram isso de uma maneira coordenada, sabendo o que precisava. Quando você sobe 20 vezes a taxa de inflação, você tenta deprimir consumo, mas como você tinha enfiado um monte de dinheiro lá, esse consumo foi difícil de ser deprimido. Traduzindo, você teve esse ciclo de juros altos, deprimiu a economia, a inflação subiu, sobrou menos dinheiro para os States. Isso atinge as commodities de maneira diferente. Sempre dou o exemplo do óleo de soja. O óleo de soja, a família tem 2 pessoas, uma pessoa foi mandada embora, eles continuam comprando R$ 12 de óleo de soja todo mês, ou R$ 24. Não vai cortar o óleo de soja porque a renda da família caiu pela metade. Agora, não precisa comprar camisa, não precisa comprar um lençol, não precisa comprar toalha, deixa isso para o mês que vem, deixa isso para quando a renda voltar. Isso atinge as commodities. O algodão sofre mais do que os outros. A verdade é essa. De qualquer maneira, essa taxa de juros ela atinge primeiro no consumo, que é na carne, e no segundo momento, os investidores ficam mais arredios, têm mais medo de colocar o dinheiro em ativos de risco, e esse dinheiro vai para o Fed, vai para títulos de renda fixa do governo. Agora, com essa tendência, eu brinquei com você que Deus escute e tome nota, essa tendência de queda, se realmente essa queda se consolidar, a gente se beneficia das duas maneiras. As commodities se beneficiam desse dinheiro que está voltando para o risco, voltando para as commodities, sobe os preços. Então, é dessa maneira que a gente se beneficia desse ciclo de juros mais altos. É interessante porque a gente consegue entender, né, Peri, que o mercado do algodão tem essas peculiaridades, essas particularidades, como você pontuou e sempre pontua nas suas entrevistas, sofre um pouco mais, tem um pouco mais né, de dificuldade para reagir caso sofra uma pressão muito agressiva. Isso ainda está muito
latente também no mercado, e por isso que quando você trouxe a sua resposta anterior, você disse, olha, Carla, de forma consistente para o mercado subir, precisa acontecer isso, mas claro que olhando para esses movimentos pontuais, para quando essas notícias chegam, dão esse fôlego, isso é importante para trazer para o mercado uma possibilidade de nova direção, Peri? Com certeza, das duas maneiras. Então, no curto prazo, né, a gente tem essa possibilidade de acontecer um desses dois fatores que eu citei, ou os fundos entrando, antecipando um movimento de longo prazo de subida de commodities e entrando agora e fazendo isso subir, de uma maneira ainda que não seja fundamentalista, mas subindo, ou a gente pode ter aumento, uma demanda da China ou uma quebra de produção. Isso no curto prazo. Mas o que vai fazer realmente a gente subir a demanda é a mudança da economia. A economia tem que mudar de sinal, tem que mudar de posição, e é a esse sinal que o produtor deve ficar atento na hora de definir o seu mix de culturas para a próxima safra. Então, tem alguns clientes nossos que ligam e falam, Peri, agora a gente está definindo quanto que vai para algodão, quanto que vai para milho, quanto que vai para soja, e eu acredito que se realmente isso mudar, a gente pode ter já no próximo ano uma recuperação importante de preços das commodities em geral. E como você bem disse, o algodão sofre mais na queda, mas ele se recupera mais rápido também. E a gente espera que isso aconteça se manter esse cenário que está se desenhando já no próximo ano. Peri, que preços o mercado tinha que trabalhar para trazer um pouco mais de respiro para o produtor? Não só aqui no Brasil, mas para o produtor americano também. Ele tinha que retomar quais patamares de preço para trazer um pouquinho de respiro e alguma margem para os produtores nesse momento? Estados Unidos é bastante distorcido, os sistemas de subsídios que eles têm, e políticas de preço mínimo. Nos Estados Unidos, a gente acredita que 75, 78 centavos, dependendo da produtividade, já faz sentido, já justifica o plantio. No Brasil, também vai depender da produtividade. A gente acredita que a partir de 80, 82 centavos passa a justificar o plantio. Se justifica o risco, aí é uma outra história, tá? Você tem um risco maior no algodão, você tem um custo de produção maior, deveria remunerar mais do que as outras commodities. Mas a partir de 80, 82 centavos, o produtor começa a respirar e fala, não, hoje o mercado entende que o número mágico que deve disparar mais vendas a partir dos produtores esteja acima de 80 centavos. Esse é o número que a gente busca. Bom, Peri, que orientação para a gente concluir a nossa conversa você traria para o produtor brasileiro que está ouvindo a sua análise nesse momento, fazendo as suas contas e pensando nas suas estratégias? A gente consegue trazer uma orientação para esse produtor nesse momento, diante desse atual cenário de mercado? Bom, a primeira orientação, sempre busca alguém para te ajudar, é uma decisão de, às Sim. vezes, se você é um produtor muito pequeno no algodão, é uma decisão de 2, 3 milhões de dólares. Se você é um produtor médio no algodão, é uma decisão de 10 milhões de dólares. Então, não tome essa decisão sozinho. Eu já produzi, eu sei o número de coisas que você tem para fazer, além de definir qual é o melhor momento para sua comercialização. Busca um profissional para te ajudar nisso. Isso posto, se você está pouco vendido, eu acho que é hora de buscar alternativas, ferramentas que te permitam um Nova York mais alto, se o mercado se mantiver onde está. Existem acumuladores, existem operações de derivativos que vão te permitir ir fechando ao longo do tempo um preço médio mais alto, caso esse cenário não se solidifique na velocidade que a gente quer e você tenha, e Nova York se mantém abaixo de 80 centavos, existem ferramentas que te permitem buscar um preço médio maior, mesmo que o mercado não reaja. Se você já vendeu bastante, aí a posição é contrária, eu aguardaria mais um pouco, aguardaria pelo menos mais 2 meses para retomar minhas vendas. Vamos ver para que lado o vento vai soprar. Se você está pouco fixado, busque aquelas ferramentas, mas se não tiver, aguarda um pouquinho, eu acho que pode vir tempos melhores aí depois da virada do ano. Maravilha. Estamos de olho. Peri, um prazer terminar a semana contigo.
uma semana importante para o mercado do algodão, com alertas importantes para o produtor, principalmente para o produtor brasileiro. Muito obrigada mais uma vez, sempre um prazer receber você por aqui. Portas sempre abertas para ti, viu, meu amigo? Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Carla. Um super final de semana para você e para toda a sua equipe. E, de novo, sempre que precisar, é só levantar a mão direita, a gente vai estar aqui. Fechado, combinado? Estamos sempre juntos. Grande abraço. Um abraço, Peri. Um ótimo final de semana para você também, meu amigo. Até mais. Para vocês também. Tchau, tchau.